Olá, hoje é sábado, dia 24 de maio de 2025 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Esdras. Meus 3 recados que eu sempre deixo com você. O primeiro deles é que você precisa fazer uma leitura sistemática da Escritura, e o que eu chamo de leitura sistemática é uma leitura de início a fim, passando por toda a Bíblia, e eu te aconselho que use um método para isso. O método que eu uso é a Bíblia 365. Você pode usar outro método, mas eu te aconselho a que você faça um esforço para ler a Bíblia completa. O segundo recado é que estamos lendo a Bíblia toda na Bíblia Castelo. Todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com informação sobre o texto bíblico. Hoje vamos ler o capítulo 7 do livro de Esdras, parte do capítulo. Então eu te aconselho, vá, leia o capítulo, volte aqui nos nossos canais digitais, ouça o estudo e aprenda um pouco mais. E se você gostar do estudo, meu terceiro recado é que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 do livro de Esdras, diz assim: Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, eu vou ler até o versículo 10. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, canteiros, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O capítulo 7 do livro de Esdras marca o início da segunda metade do livro. É interessante que o livro se chama Esdras. Nós já falamos que o livro de Esdras e Neemias, na verdade, são um livro só, mas aqui começa exatamente a participação de Esdras nessa segunda metade, a partir do capítulo 7, introduzindo então o próprio Esdras como personagem central, o que não fora visto até agora, até no capítulo 6. Este capítulo vai representar uma transição crucial da reconstrução física do templo. Nós vamos para a restauração espiritual do povo através do ensino da lei. Então, sai do foco a reconstrução física do templo e entra em foco a reconstrução espiritual do povo. É um dos textos mais ricos que nós podemos ter sobre preparação espiritual, sobre a providência de Deus, sobre alguém estar preparado espiritualmente e sobre como Deus age no meio da história. O capítulo vai se passar aproximadamente 60 anos após os eventos do capítulo 6, ou seja, há um intervalo de tempo grande aqui. Acontece mais ou menos no ano 458 a.C., durante o reinado de Artaxerxes, primeiro da Pérsia. Há uma nova geração em Jerusalém, obviamente, nós já estamos falando de 60 anos, e embora o templo tenha sido reconstruído, há necessidade urgente de uma reforma espiritual e da instrução na lei de Deus. Então, vamos aprender alguns pontos de destaque no livro. O primeiro deles é que o livro começa com a genealogia e a identidade de Esdras. Ler os versículos 1 a 10 mostra que Esdras é alguém de linhagem sacerdotal, ligado diretamente ao sacerdote Arão. Você pode ver lá no versículo 5, filho do sumo sacerdote Arão. Então ele estava ligado literalmente a toda a linhagem de sacerdotes. E aqui o texto fala que ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés. É interessante que em certa ocasião eu estava vendo um podcast no YouTube. Na verdade não era um podcast, eu estava assistindo um videocast no YouTube sobre conhecimento da Escritura. E eu pude ver, foi exatamente o Douglas Gonçalves, e eu não me lembro exatamente o pastor que estava falando, mas ele estava falando sobre o conhecimento das Escrituras. E eu
fui ler os comentários, e um volume enorme de pessoas no comentário simplesmente desprezava o conhecimento. O pastor, na ocasião, falava sobre a importância da igreja conhecer a Escritura, e um volume gigantesco de pessoas nos seus comentários simplesmente desprezando o conhecimento. E com argumentos muito falaciosos, daqueles do tipo a letra mata, mas o espírito vivifica, sabe? Esses argumentos que são para lá de falaciosos, e argumentos de que Deus não demanda que nós conheçamos a Escritura, coisas absurdas desse ponto. Não conheçamos em profundidade a Escritura. E argumentos muito fortes do que importa é a prática. Aliás, essa distinção entre prática e teoria, ela está muito longe do sentido do texto bíblico em múltiplos aspectos. Então eu estou dizendo que nós vemos aqui no capítulo 7, dos versículos 1 a 10, falando dessa pessoa chamado Esdras, da linhagem sacerdotal de Arão, mas um homem que conhecia profundamente a Escritura e a lei de Moisés. E aí me veio à memória, quando estava fazendo o estudo, exatamente a ideia de que tantas pessoas que simplesmente desprezam o conhecimento. E uma das justificativas para desprezar o conhecimento está na distinção entre prática e teoria, dizendo que conhecer muito não faz a pessoa agir de maneira apropriada. Agora, é importante que a gente entenda que essa distinção entre prática e teoria está muito longe do sentido bíblico para as coisas. Primeiramente, porque essa divisão entre prático e teórico é uma divisão clássica do iluminismo. É uma divisão clássica quando a humanidade começou a discutir o império da razão. O homem ser capaz de pensar, refletir. A reflexão e o pensar como uma atividade de valor por si só. Então, o status do pensamento o diferencia de somente executar ações. Você é alguém muito importante porque você pensa, você reflete, e você não é simplesmente um executor das coisas. Ora, esse tipo de reflexão não passa nem perto do pensamento de um judeu do Antigo Oriente Próximo. Porque quem conhecia a lei de Deus em momento algum acreditava que conhecer a lei de Deus era algo teórico, que não envolve o exercício prático. Pelo contrário, a lei era dada para que pudesse moldar a prática do comportamento cotidiano. Basta que a gente volte em Levítico. Deus não deu a lei para que ela fosse um elemento teórico, ele deu a lei para que ela fosse um elemento prático. Então, essa ideia dessa separação entre pensar e executar é típico de um raciocínio iluminista, bem próximo da nossa época, não um raciocínio de alguém que está lá no Antigo Oriente Próximo escrevendo a Escritura. Um segundo ponto importante é que Deus não separa a palavra de ação, pensamento de atuação. Quando Deus fala alguma coisa, ele age. Portanto, a palavra de Deus é a própria ação de Deus. Então, Deus espera também que as pessoas que o conhecem ajam, não simplesmente digam que o conhecem, porque isso é ter informação sobre o texto bíblico, mas não conhecê-lo, porque quem conhece a Deus age. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Aquele que tem proximidade de Deus obedece aos mandamentos. Aquele que conhece a Deus obedece aos mandamentos. Dessa forma, Deus espera que as pessoas conheçam e ajam. Deus legou um livro para os seus. Ele nos legou um livro. Ele nos legou a Bíblia. Como pode ser expectativa de Deus entregar a lei, entregar um livro como a sua palavra e esperar que o seu povo não estude, que não se esmere nela, que não aprenda com ela? Esdras decidiu estudar a lei do Senhor. Nós vemos isso no versículo 8. Chegou em Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei e a praticá-la. Esdras decidiu estudar a lei do Senhor e praticá-la. Qual outro motivo haveria de estudar a lei do Senhor? A pergunta mais relevante é: há como praticá-la sem estudá-la? Então nós vemos na postura de Esdras, em primeiro lugar, alguém que conhece a Escritura. O padrão de ser um bom conhecedor da Escritura não faz de Esdras somente alguém que é habilitado para crescer na fé, mas o transforma em um líder eficaz, porque ele é alguém que conhece a Escritura. Esse é o primeiro aprendizado que nós vemos aqui no livro de Esdras, nesses versículos. O segundo, a graça em primeiro lugar. O capítulo 7 do livro de Esdras acontece bastante tempo depois da reconstrução do templo. É, portanto, um padrão da Escritura. Graça primeiro,
lei depois. Como assim? Nós olhamos para o Velho Testamento com uma visão míope muitas vezes, como se a lei viesse em primeiro lugar e a graça fosse algo visto somente no contexto do Novo Testamento. No Êxodo está claro, Deus primeiro liberta o povo, depois ele dá a lei. Então, primeiro a graça libertadora e merecida, depois a lei. Esse é o padrão. Novamente aqui em Esdras, nós temos isso. O padrão se repete. Deus primeiro graciosamente liberta o povo do exílio e manda reconstruir o templo. Ele diz: eu vou voltar ao meio de vocês, a minha presença. Eu vou voltar a fazer habitação no meio de homens iníquos. Depois ele restabelece a lei. Então faz todo sentido nós vermos os 6 primeiros capítulos de Esdras focados na libertação e na reconstrução do templo, e depois o aprendizado da lei. E por último, mas não menos importante, um aprendizado que nós temos aqui é da providência divina. Se você olhar no versículo 6, diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei do Senhor dada por Moisés, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor Deus estava com ele. A mão de Deus estava com ele. No versículo 9, no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. E no versículo 27, que nós não lemos, diz assim: bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei. Favoreceu-me perante o rei. Esdras, no capítulo 7, mostra claramente a continuidade da providência divina para salvar o povo de Israel e trazer a sua lei de novo ao coração do povo. A boa mão do Senhor estava à frente. A boa mão do Senhor estava com Esdras. Nós vemos no versículo 6, nós vemos no versículo 9, e nós vemos que a boa mão do Senhor é que moveu o coração do rei no versículo 27. Esse tipo de argumento deveria nos trazer a tranquilidade de que Deus está no controle em cada aspecto da nossa vida. O Derek Kidner, que é a pessoa que eu uso aqui como padrão para os nossos estudos, vai apontar a repetição da frase nesses versículos, a mão do Senhor. Ela é central para nós entendermos que a providência divina não é uma linguagem figurativa. Deus não está usando uma linguagem figurativa, representativa, mas é uma descrição precisa da realidade espiritual. Deus está ativamente guiando os eventos, desde influenciar o coração do rei até proteger a jornada de Esdras. Então, aqui nós vemos a boa providência de Deus. Então, em primeiro lugar, Esdras era um homem que conhecia e estudava a Escritura. E isso não tem nenhuma lógica entre pensar que nós podemos separar conhecimento e prática. Quem usa esse tipo de argumento, usa um argumento falacioso. Segundo aprendizado, a graça em primeiro lugar. O povo é liberto e o povo recebe a presença de Deus pela construção do templo, e aí sim o povo recebe a lei. Em terceiro lugar, a providência divina. Como que nós podemos aplicar esse texto? Eu acho que está claro. A primeira deles é que a efetividade da vida cristã requer preparação intencional, que integra conhecimento, obediência e ensino. Nós precisamos de preparação intencional. Nós precisamos estudar a Escritura. Deus nos legou um livro. Um livro é para ser lido. Então não há como ouvir a Deus se nós não estudarmos a Escritura. Eu vou repetir. Não há como ouvir a Deus se nós não estudarmos a Escritura. É falacioso qualquer argumento que diz que eu posso ouvir a Deus como se fosse um arrepio, como se fosse simplesmente ouvindo outras pessoas. Deus pode usar formas acessórias de falar conosco, mas a forma central de falar conosco é a Escritura. Isso está muito claro aqui. O segundo aprendizado claro na nossa prática é que Deus guia ativamente todas as coisas. Então nós temos que ter a clareza de que Deus guia todas as coisas e ter confiança nessa realidade. E o terceiro, graça primeiro. Nós só ouvimos a Ele, nós só entendemos a Ele, nós só buscamos a Ele, porque Ele graciosamente nos encontrou primeiro. Que Deus te abençoe.